Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqui o nosso grupo GECO Pescadores. Nós mais uma vez aqui estamos juntos para mais essa palestra e aqui aprendermos mais um pouco sobre tudo o que é possível a gente buscar dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, dentro de tudo aquilo que nos engloba o amor, o carinho, a fraternidade que nos envolve na noite de hoje. Então que nesse instante possamos fechar os nossos olhos e voltarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos à grandiosidade do Mestre Jesus. Que nesse instante toda a beleza, toda a grandeza do conhecimento de todos os mensageiros que nos protegem, nos amparam, possa envolver os nossos corações com muito carinho, com muita harmonia, com muita paz. Que possamos agradecer mais uma vez pelo dia de hoje, possamos agradecer por tudo aquilo que conquistamos hoje, possamos agradecer pela vida, pelo alimento, pelo lar, por aqueles da nossa família, por todos aqueles que também se dizem porventura nossos inimigos, mas que também nos ensinam no dia a dia a termos mais paciência, mais resiliência, a encontrarmos sim o equilíbrio necessário para buscar o amor que precisamos. Que esse amor que nos protege e nos acolhe também nos traga o conhecimento, nos traga aos nossos corações o caminho necessário do aprendizado, o caminho necessário para que possamos reconhecer em nós as nossas próprias falhas e assim nos reconduzirmos à luz maior que o Mestre Jesus nos traz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, tudo bem? Boa noite então, sejam todos bem-vindos, aqueles que também nos acompanham aí nas plataformas, no Facebook, para mais uma vez aqui podermos trazer esta ideia do que é o nosso trabalho em relação à nossa própria cura. Boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Então, o nosso trabalho hoje, as nossas questões que vamos trabalhar hoje são relacionadas à nossa cura. E por que trabalhar a nossa cura? Porque nós, na maioria das vezes, creio que em 99% das pessoas que chegam até aqui, chegam geralmente por alguma dor, por algum tipo de sofrimento, por alguma dificuldade. E as dificuldades acontecem dentro das nossas casas, acontecem junto da nossa família, acontecem no trabalho, na escola. Então, essas dificuldades que nos trazem até o centro espírita, até um grupo religioso, geralmente é para que nós possamos encontrar caminhos, encontrar respostas. E nesse caminho de busca por algo que nos satisfaça em relação àquilo que necessitamos, a gente percebe que esse caminho em busca da cura, ele envolve justamente, primeiro, a nossa decisão. A partir do momento que decidimos sairmos de casa para virmos até um grupo religioso, um grupo filosófico, que traz questões relacionadas ao Evangelho, ao amor, nós aí já começamos um processo. Vocês não acham que esse processo que nós começamos, ele já não é um processo de cura? Ele já não é uma busca para que a gente possa melhorar de alguma forma? Então, quando a gente trabalha isso em nós, quando desejamos o nosso bem, desejamos a nossa melhora, desejamos as nossas conquistas em relação a estarmos melhores com as pessoas que nos cercam, melhores conosco mesmo. Não é muito bom olharmos para nós quando acordamos
olhamos no espelho e estamos contentes com as nossas decisões, as nossas posturas, em relação mesmo às coisas cotidianas. E aí que a gente percebe que esse caminho de cura do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, eles estão aí. A cada momento nosso de convivência com as pessoas, de convivência com os nossos próprios pensamentos, já é também um trabalho de cura em relação ao que precisamos. Porque esse trabalho, ele é contínuo e ele é também muito daquilo que a gente pode fazer em relação a nós e em relação aos outros. Então, primeiro, se pedimos ajuda, se olhamos para nós e nós demos o braço a torcer primeiro, tivemos que vencer aí uma série de barreiras para poder chegar até aqui ou chegar até algum lugar, que nos traga algo que nos conforte. Então, nesse momento, muitas vezes o que a gente tem? A gente tem ali um aprisionamento nos sentimentos de dor, nos sentimentos de sofrimento. Muitas vezes há ali uma raiva que nos envolve e não conseguimos sair do lugar para buscar algo que nos modifique. E aí, nesse instante, quando decidimos ir a uma casa religiosa, vemos que tomamos uma decisão que naquele instante tivemos que olhar para nós e falarmos: olha, eu estou precisando de ajuda. Então, no momento que eu olho para mim e percebo que estou precisando de ajuda, eu já dou um passo em relação àquilo que eu preciso para me melhorar, para ter esta cura, que geralmente ela acontece não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ou seja, quando eu começo a olhar para mim e percebo que muitas vezes perdi tempo. Eu estava em casa reclamando, eu estava no trabalho reclamando, estava com pessoas do meu círculo familiar ou de amizade, reclamando daquelas situações que acontecem no nosso dia a dia, reclamando que aquela pessoa faz tal atitude de um jeito, outra pessoa toma tal decisão de outro, e nada me agrada, Tudo aquilo que acontece, nada me agrada. E nesse instante eu vejo que eu também estou doente, no sentido de que eu não consigo aceitar a diferença. Boa noite, tudo bem? Eu não consigo muitas vezes aceitar o que é diferente. Muitas vezes eu quero que as pessoas sejam muito parecidas comigo. Olha, eu sou assim, você vai ter que me aceitar assim. Aquela velha história da síndrome de Gabriela, Eu nasci assim, eu sou sempre assim e vou morrer assim. Então, será que as pessoas precisam realmente também estarem aí aceitando essa maneira como nós agimos? Será que não é preciso também que a gente olhe para o outro e veja que o outro também tem as mesmas dificuldades que nós? E muitas vezes, essas pessoas que estão olhando para nós, elas estão vendo se nós temos algum exemplo para com elas, se nós temos algo de bom para que essas pessoas também melhorem. E elas têm em nós alguém que às vezes pode trazer a ajuda que elas necessitam. Só que nós, no nosso dia a dia, geralmente o acorda cedo, o vai trabalhar, o depois vai estudar, volta para casa, dorme de novo, acorda, ou seja, aquela rotina, nós não conseguimos perceber muitas vezes o que está acontecendo, O que realmente nós estamos precisando, o que realmente aquela pessoa que está à nossa volta está precisando. E aí, quando a gente trabalha essa questão de cura, que é espiritual, mas também é do corpo físico, nós estamos trabalhando justamente duas propostas. Primeiro, a que eu preciso me melhorar, eu preciso me curar em relação aos meus pensamentos, aos meus sentimentos e às minhas atitudes. Segundo lugar, eu também posso servir. E aí, quando eu falo em servir,
em relação à minha postura às pessoas que estão comigo? De que maneira eu também estou oferecendo o meu trabalho em relação à cura do outro? De que maneira eu me proponho colocar em relação ao outro para que ele também esteja bem? E aí nesse instante é quando eu me dedico a fazer com que o outro esteja tão bem quanto eu fiquei. Porque se nós estamos aqui nessa reunião hoje, é porque nós nos propomos melhorar, nos propomos ficarmos bem. E as outras pessoas que estão lá fora? Não tiveram ainda essa oportunidade de estar aqui, de conhecer o nosso trabalho, de conhecer o trabalho que cada um aqui desenvolve em relação ao seu íntimo. Então esse trabalho em relação ao íntimo de cada um pode ser que faça muito bem aquela pessoa que está sofrendo nesse instante. Aquela pessoa que olha para você muitas vezes como uma tábua de salvação, para que ela saia muitas vezes daquela situação de vida que está sem movimento, está tudo parado, a pessoa está angustiada, está triste, ela não consegue se mover daquele sofrimento ao qual muitas vezes ela mesma se prendeu. E aí, a partir do entendimento que nós começamos a conquistar, lendo, ouvindo uma palestra, conversando com pessoas, a gente pode de repente também fazer com que essas pessoas comecem a enxergar uma luz que seja diferente daquela treva que ela mesma se colocou. Porque ao entrarmos nesse casulo de dor, de sofrimento, de tristeza, de reclamarmos que muitas vezes as coisas não acontecem para nós, só acontecem para os outros, a gente não consegue enxergar mais nada, não é? Colocamos uma barreira na frente nossa e aí os nossos sentimentos, nossos pensamentos ficam fechados naquela redoma. E aí muitas vezes, além de tudo isso, construímos barreiras para que as pessoas não cheguem até nós. E tudo isso tem que ser quebrado, tudo isso tem que ser trabalhado. Muitas vezes a gente brinca aqui que determinadas pessoas, em determinadas condições, são como uma cebola. A cebola a gente não vai tirando camada por camada, né, descascando assim. São várias camadas até chegar ao núcleo daquilo que é o problema. Mas para chegar aí, há esse trabalho intenso de poder fazer com que o outro perceba isso. Então o nosso trabalho hoje aqui é esse também. Começamos a olhar para nós e vermos, será que eu não sou a barreira para mim mesmo? Será que quando eu busquei a minha cura, eu também não estava ali colocando obstáculo na frente para dificultar os resultados para mim mesmo? É aquela história, né? Eu vou sair de casa hoje e eu falo, poxa, eu vou sair de casa hoje, mas está frio. Está muito frio, eu não vou. Aí eu vou sair de casa no outro dia, nossa, hoje está calor, né? Acho que está muito calor. Então se está muito calor, eu vou tomar uma cerveja, vou tomar um suco, vou sair, né? Ou seja, então eu não vou por isso ou por aquilo, ou porque está chovendo, não é? Muitas vezes o que acontece, eu estou quase saindo de casa, chega uma visita, toca a campainha, puxa, bem agora, estava saindo, aí a pessoa me parou para poder conversar. Então são situações que muitas vezes se apresentam para nós e que nós temos que trabalhar também. Temos que ver por que acontecem determinadas situações que me movem a prestar atenção nas minhas atitudes e no que eu posso fazer para me melhorar. O que eu preciso fazer para tornar essa situação ao meu favor? Porque as dores, as dificuldades, elas vão surgir na nossa vida e isso não tem como fugir. Porque são questões para que nós também
possamos observar qual é a nossa capacidade de suplantar esse problema, qual a nossa capacidade de superar essa dificuldade que surgiu na minha frente. Então, muitas vezes a gente coloca o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a decodificação de Allan Kardec, para que nós possamos ler e observarmos que a realidade que está nos livros, ela não é simplesmente uma realidade de uma letra que é morta. São realidades de vivências, de estudo e de pessoas que trabalharam para descobrir o que ia ser escrito ali. E aí, nesse momento, a gente percebe que todo esse trabalho que foi realizado, ele foi no sentido de favorecer a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, não foi à toa que Allan Kardec propôs para a espiritualidade cerca de 1000 questões que estão no Livro dos Espíritos, para poder nos ajudar a entender o que a espiritualidade está fazendo em relação a nós. E o que nós devemos fazer também para que os espíritos possam ver que nós estamos caminhando na direção da evolução. Porque esse caminho da evolução, ele é parte nossa, né? Porque se a gente pedir para Jesus, por exemplo, ele vai vir aqui pegar a gente no colo para levar a gente na nossa jornada? Não. Se a gente pedir para Jesus que resolva a minha vida hoje, ele vai resolver? Não, é no momento dele. No momento em que nós também estivermos de acordo com aquilo que foi a proposta de Jesus. Se Jesus propôs o semear, por exemplo, nós estamos semeando o amor, estamos semeando a vida, o carinho, a fraternidade. Então, olhamos para as nossas atitudes e vemos, olha, eu acho que nesse ponto eu estou no caminho, mas naquele outro ainda não. Então eu vou precisar melhorar aqui. E aí entra justamente nesse capítulo do que eu posso me curar. Eu posso me curar a partir das minhas atitudes, das minhas vontades, dos meus desejos. E aí não só o desejo material, mas o desejo espiritual, o desejo do afeto, do carinho, que hoje, particularmente, é um momento bem difícil. Vivemos uma pandemia, temos pessoas que estão em casa com medo de sair, temos pessoas que estão morando na rua e que precisam de ajuda, temos pessoas com fome, com frio. Então, ou seja, a Terra, no sentido de um lugar de progresso, um lugar de aprendizado, uma escola, ela, nesse instante, nos chama a razão para que possamos olhar para essas pessoas que estão lá fora, ou para as pessoas que estão também na nossa vida, nossa família, e prestarmos atenção naquilo que eu faço em relação à cura delas, em relação à minha cura, no sentido do quê? Da minha vaidade, da minha arrogância, daquele momento, às vezes, que eu me acho superior, porque aquela pessoa está na calçada, jogada, e eu não vivo aquela situação. Então eu, em relação a ela, eu estou em outro patamar. Só que quando eu vejo tudo aquilo que foi realizado em relação ao que Jesus nos trouxe, essa realidade ela pode ser de hoje, mas amanhã ou depois pode ser eu naquela mesma situação, né? Uma pessoa não consegue mais pagar o aluguel, não consegue morar na casa de parentes, está sem trabalhar. Aí o que acontece? A pessoa acaba, infelizmente, tendo como um caminho morar ao relento. Então, quando nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, é porque justamente queremos o nosso bem e queremos favorecer o outro. Isso tudo está realmente dentro daquilo que Jesus nos trouxe. Jesus, na sua trajetória,
curou muitas pessoas, trouxe o alento a muitas pessoas. Mas é interessante que ao mesmo tempo que ele levava a cura, ele nunca se colocava como o curador. Jesus não dizia, eu curei as pessoas. Meu Pai. Ele dizia, você se curou pela sua fé. A sua fé curou. E aí quando ele fala em fé, ele traz justamente aquilo que nós acreditamos. Então ele coloca, se você tem fé, você consegue se curar. Então quando ele encontra uma pessoa que chama ele até próximo dele, que não enxergava, por exemplo, que traz no Evangelho de Marcos, ele diz assim, eu quero saber da própria pessoa o que ele está vivendo, para que eu saiba o que ela precisa. Então, no momento que esse cego chega até ele e diz, eu gostaria de voltar a enxergar, Jesus, na sua grandeza imensa, de um coração que sentia, que pulsava amor, ele percebeu que aquilo não era da boca para fora. Então ele percebeu que aquele homem, ele queria realizar muitas coisas, mas ele não tinha condição por conta de não conseguir enxergar. Então Jesus, naquele momento, disse a ele, vê e segue a sua jornada. E no momento que ele disse isso, o homem começou a enxergar. E seguiu Jesus no caminho da jornada dele. Ou seja, a fé me curou. A fé curou aquele homem. A vontade, o querer, estar com Jesus e também estar realizando, como Jesus fazia. Então, são situações, são muitos momentos em que surge para nós claros, para mostrar que quando buscamos a cura, também conseguimos realizar a cura. Por exemplo, se alguém pede a nossa ajuda, vamos supor que alguém esteja com uma necessidade, liga para nós e fala, olha, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? O que nós estamos fazendo nesse momento quando vamos até a pessoa? Ajudando. E ajudar significa? Apoiar. Apoiar, mais ainda, curar aquela pessoa. Curar do quê? Curar dos momentos em que ela está sofrendo. O que você precisa? Você vai perguntar para ela. Ela vai dizer, eu preciso de um abraço, eu preciso de um carinho, eu preciso de alguém que me ouça, preciso de atenção. Então, nesse momento, pensamos que essa pessoa está muito angustiada. E nesse momento, ela tira essa angústia e põe para fora. Ela desabafa, ela descarrega aquele peso. Não é cura? Então, aí a gente percebe que é muito sutil o processo. E que às vezes nós estamos curando as pessoas, achando que, olha, eu conversei com a pessoa um tempão, nós ficamos ali batendo papo, o tempo passou, a gente nem percebeu, foi tão bom. E esse foi tão bom é justamente o que Jesus pregava, que era você estar com as pessoas sem que eu fazendo algo a alguém em relação a um atendimento, em relação a uma atenção, ela não precisa me pagar por isso, ela não precisa me dar a mesma atenção por isso. Só que naquele instante o que eu fiz? Eu criei um elo de amor, um elo de carinho com aquela pessoa tão intenso, que com certeza quando eu precisar ligar para ela, ela também vai ter a mesma disponibilidade de me ajudar. Ou seja, da mesma forma que eu curei, ela também vai poder me curar, quando eu assim desejar. Então, quando Jesus tinha uma inúmera quantidade de pessoas à sua volta, é porque justamente ele propunha
que cada uma daquelas pessoas se olhassem como alguém que tivesse algo muito bom para oferecer. Que as pessoas deixassem de olhar para elas como aquelas que simplesmente brigavam, lutavam, né, ou queriam simplesmente as coisas materiais para poder viver. Jesus também mostrou para elas: vocês podem viver, podem sim, com as coisas materiais, mas comecem a prestar atenção nas necessidades humanas. Foi por isso que a primeira vez que Jesus disse a palavra amor, toda a intensidade da sua energia, todo o magnetismo de Jesus tomou conta de todos aqueles que estavam à volta. E as pessoas começaram a se abraçar, começaram a ficar felizes com aquele momento, porque era como um sol pulsando na direção daquelas pessoas. E toda aquela alegria, todo aquele momento fantástico que ele criou ali, era justamente para provar para aquelas pessoas e para nós o quanto nós somos importantes e o quanto cada um é capaz de favorecer o próximo. Não foi à toa que ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não foi à toa, porque quando ele disse isso, ele propôs para nós criarmos elos com cada uma das pessoas que nós conhecemos, e com aquelas também que, como ele bem disse, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem é meu pai? Todos são minha família. Então ele propôs para nós: construa no seu coração o entendimento de que todos são a sua família. Como eu disse, se esse rapaz hoje está caído na rua porque não tem uma casa, em termos espirituais, ele é minha família? Então, se ele é minha família e eu posso ajudá-lo de alguma maneira, o pouco que eu tenho, eu posso ajudar? Então, se eu posso favorecê-lo de alguma maneira, eu já estou levando para ele uma alternativa. Pode ser que eu não faça tudo o que seja preciso. Eu vou fazer o que é possível. Só que para quem não tinha nada, imagina, se eu ofereci algo para ele, ele tem uma esperança. E a esperança para ele é justamente o momento que ele precisava, para dizer assim: poxa, se alguém está me ajudando, é porque eu posso ser alguém, é porque eu posso também favorecer alguém. Eu lembro que no livro, né, também no filme Nosso Lar, quando André Luiz chega lá no Nosso Lar e que ele quer ajudar as pessoas porque ele é médico, no lugar onde ele está, no ambiente que ele chega, Lísias, né, e Laura, que também era enfermeira, diz para ele: você quer trabalhar aqui? Quero, sou médico, quero ajudar. E ela oferece uma vassoura para ele. Ele fala: nossa, uma vassoura? Mas o que eu vou fazer com uma vassoura? Eu sou médico. Mas você quer aprender a trabalhar nesse lugar? Você chegou agora. Eu quero aprender, mas eu sou médico, eu queria fazer mais. Comece a varrer, né? Porque no momento em que ele deu a oportunidade para ele varrer aquele lugar, é como nós chegarmos a primeira vez num templo que nos acolhe. Aquela energia, eu preciso que aquela energia faça parte da minha vida primeiro. Eu preciso entender, eu preciso aprender. Porque a partir do momento que eu aprendo, eu sei para onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Tanto é que André Luiz, a primeira vez que Lísias fala para ele: já que você é médico, eu quero ajudar tanto, atenda aquela moça que era sobrinha de Lísias. Quando ele vai atendê-la, o que acontece? A energia que ele carregava ainda, parte da terra, começa a influenciar a moça de uma maneira negativa,
porque ele começa a projetar as energias que ele ainda tem dentro do próprio coração, que eram o quê? Ainda as lembranças do passado, a saudade, ou seja, vínculos que ele tinha com a terra. Mas como eu, com o coração ainda cheio de terra, posso ajudar uma moça que precisa de um conforto espiritual? Então aquele choque deu para ele a ideia do que era ser médico em nosso lar. Naquele instante ele percebeu, não, eu sou médico na terra, mas em nosso lar ainda não posso ser médico. Por isso que deu razão. Então, Começar de baixo. isso, então comece a aprender a humildade, seja humilde, não é? Seja caridoso, perceba que você pode, mas também a começar por um processo gradual. Se hoje nós quiséssemos, por exemplo, ser presidente de uma empresa, teríamos condição? Não. Sem estudar, sem aprender? Não há como. Se eu tenho esse objetivo, a partir de hoje eu vou começar a estudar, vou começar a aprender, me dedicar, para que eu chegue lá um dia. Então, quando eu chegar lá, eu vou estar preparado, vou ter experiência, justamente para ajudar quem eu preciso. E assim é também com essa nossa trajetória em relação ao aprendizado, em relação à cura que desejamos para nós. Se nós trabalharmos por nós, da mesma maneira que todos aqueles que se dedicam à nossa cura, nós vamos perceber que não somos tão diferentes enquanto seres humanos. O médico, com certeza, ele é um profissional, um técnico habilitado para trazer para nós aquilo que ele aprendeu em relação aos remédios, em relação ao nosso corpo. Mas enquanto seres humanos, será que se esse médico passar mal na rua por conta de um problema qualquer, nós não podemos ajudá-lo? Ajudar esse médico de alguma forma? Então, nesse sentido, nós somos justamente essa partícula divina. Nós somos justamente essa partícula que Deus traz para nós, e que quando Jesus diz que nós podemos fazer o que Ele fez, fazermos mais ainda do que Ele fez, é justamente no sentido de que nós podemos alcançar o nosso objetivo, as nossas vontades, a partir daquilo que nós interiorizamos no sentido da fé, mas a fé com vontade, a fé de acreditar que eu vou conseguir, que se eu estou buscando a minha cura, se eu estou buscando o meu favorecimento, eu vou conseguir. Vou conseguir agora? Pode ser que não. Mas por que eu não vou conseguir agora, nesse exato momento? E talvez sim, né? Talvez sim. E Posso falar? Posso falar? Pode. Eu sou evangélica há 27 anos. Quebrei minha costela domingo na igreja. Aí eu estava deitada lá na minha cama. Sim. Eu creio. O Senhor mandou vir aqui. Subi a escada, cheguei aqui, eu senti a presença de Deus. E eu creio também que Ele está me curando. Sim. Coisa que o médico não pôde fazer, Ele faz. Eu creio assim. Mas a senhora tem todo o direito, o quê? De valorizar a fé que a senhora guarda, a crença que a senhora tem. A senhora valoriza aquilo que a senhora acredita. Alguém mais aqui pode ter a fé que ela tem? Uma fé que ela buscou, que ela acreditou? A fé, ela criou, não é? Eu posso desenvolver a minha fé também, da mesma maneira que ela desenvolveu.
o que acontece muitas vezes quando eu estou nesse caminho? Muitas vezes eu coloco os meus próprios obstáculos à frente da minha fé. Então o que acontece? Quando vemos a história, por exemplo, de Pedro na tempestade, quando Jesus vai salvá-lo lá no meio do mar, e que ele entra na água, e Jesus, já andando sobre as águas, pede para que ele venha, e ele começa a afundar no meio do mar e da tempestade. A fé não deixou. E Jesus diz a ele: se você tivesse mais fé, você conseguiria. Por quê? Porque Jesus está dizendo: venha. Agora imagine se Jesus chegasse hoje na terra e dissesse para nós: venha comigo e deixe tudo para trás. Será que nós deixaremos tudo para trás? Será que nós deixaríamos, como ele disse, família, trabalho, carro, casa? Nada disso tem valor. Só vem comigo e larga tudo. Hoje ninguém quer não. Então, o nosso aprendizado em relação à nossa cura até está relacionado a isso, aos nossos apegos. Somos muito apegados ainda, não é? Se eu vou, por exemplo, para o hospital por conta de alguma doença, por conta de algum problema, muitas vezes eu penso primeiro: quem vai cuidar da minha casa? Nossa, quem vai cuidar do meu carro? Quem vai cuidar disso, daquilo? Ou seja, eu acho que sou, como diz a última bolacha do pacote, né? Eu resolvo tudo. Eu sou o senhor de tudo, sou o dono de tudo. Se não tiver eu, nada se resolve. Será que é isso mesmo? Será que nada se resolve se a gente não tiver? Para que alguém substitua nós em relação àquilo que a gente faz na terra, é isso aqui. Qualquer outra pessoa vai estudar, vai se capacitar e vai estar no nosso lugar. Agora, o quanto nós somos importantes para nós em relação àquilo que a gente busca e o que a gente quer, isso é de cada um. Isso é nosso. Isso ninguém tira. Tanto é que quando desencarnarmos, tudo aquilo que está em nosso coração, por tudo que conquistamos na vida, ninguém tira de nós. Isso está guardado. Todos que eu amo, todos que eu quero bem, todos que eu quero favorecer, ajudar, está dentro de mim. E com certeza, quando eu desencarnar, eu também estarei com essas pessoas de outra maneira. Elas estarão comigo numa prece, numa oração. Estarão comigo quando acharem que a necessidade da minha energia que eu deixei no ambiente que eu vivia for confortável para mim. Eu lembrei do professor Mário Sérgio Cortella, que diz assim: quando eu desencarnar, eu quero deixar saudade. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim, das coisas boas que eu fiz, de tudo aquilo de bom que eu me entreguei para quem estava na minha vida. É no livro Qual é a Tua Obra? No livro Qual a Tua Obra. Então, quando ele diz que eu quero deixar saudade, ele quer deixar algo que faça com que as pessoas tenham a sensação de estarem realmente envolvidas naquela energia boa que a gente deixa, que quando nós estamos em algum lugar com algumas pessoas, a gente provoca de alguma maneira nas pessoas que estão conosco. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa cura. A casa, por exemplo, ela realiza trabalhos em relação à cura, por exemplo, o trabalho de magnetismo. Temos aqui na casa o magnetismo. Mas, antes do magnetismo, as palestras, o conhecimento, também nos levam à cura dos nossos pensamentos, nos levam à cura dos nossos entendimentos em relação à nossa vida. Então, cada processo é uma célula para nos favorecer.
para nos fortalecer. Então, se nós buscamos na palestra, buscamos em algo, num livro, num filme, algo que construa isso em nossos corações, nós temos ali a certeza de que eu estou indo em direção à minha cura. Estou indo em direção a algo que me dá conforto. Sabe o abraço de mãe? Abraço de mãe não tem igual, não é? Aquele colo, aquele carinho. Esse é o mesmo carinho, o mesmo conforto que nós buscamos no Evangelho. Jesus nos propõe esse Evangelho, o Evangelho vivo, o Evangelho que realiza, o Evangelho que faz, né? Não aquele que está só no Evangelho, nas palavras, mas aquele que realmente traz. Pratica, né? Pratica, não é? Só ler é fácil, né? A gente pode ler e Mas muitas... tem que praticar. Sim, porque Jesus, por exemplo, carregava algum livro? Não, Carregava uma mochila? não. Estava tudo aqui, ó. Então, e aí quando vemos que o princípio do entendimento de Jesus era carregue em teu coração o Evangelho, era justamente para que se alguém precisasse da sua ajuda, você levasse esse sentimento para a pessoa, né? De que se houver necessidade, você abra o seu Evangelho, mesmo que ele não esteja nas suas mãos, porque aí as palavras que você vai levar para essa pessoa, com certeza, serão de calma, equilíbrio, harmonia, conforto, e que essa pessoa vai estar envolvida justamente nessa partícula divina, que nós, muitas vezes, esquecemos. Esquecemos por quê? Nós nos deixamos envolver pela dor, pelo ressentimento, aí começamos a ficar tristes, deprimidos, e aí esquecemos de quem nós somos. Aí, sabe quando a gente precisa daquela sacudida? Fala, não, peraí, Jesus disse que eu era isso, Jesus disse que eu podia, Jesus disse... Ou seja, então vamos lembrar do Mestre. É o Mestre para o resto da vida, é o Mestre para as encarnações posteriores. Sempre será o Mestre. Vamos chegar até onde o Mestre Jesus é em condição, em capacidade de conhecimento? Vamos chegar até onde for possível. Mas vamos seguir nessa trajetória, nesse caminho. Jesus como meta e eu tentando. Minha condição moral, minha postura em relação às outras pessoas, minha relação em relação comigo mesmo. Será que eu me trato bem? Não é? Muitas vezes eu olho para mim e falo, nossa, eu me distrato, né? Olho para mim e falo, nossa, esse corpo físico aqui que eu tenho na Terra, eu não cuido dele como ele realmente merecia, né? Eu posso melhorar, posso dar a esse corpo mais tempo. Aí quando eu falo em tempo, o que acontece? É justamente o número de pessoas que eu vou poder ajudar. Quanto mais tempo eu estiver aqui, mais eu faço. Divaldo Franco está com 90 anos, trabalhando, lúcido, ativo, não é? Estudando, dando palestra. Será que ele faz isso por obrigação? Simplesmente por cumprir aquilo que ele precisa? Faz por amor. Amor. Ele faz isso porque ele sabe que as pessoas às quais ele está falando, ele está ali levando o Evangelho, vai levar essas pessoas a estarem bem com elas. Porque ali é assim, é como você chegar a um lugar e aquele lugar ser a luz que você precisava. Aquele lugar, aquela pessoa, ser o brilho que você buscava para poder acalmar as suas dores, acalmar as suas dificuldades. E aí Divaldo nos traz isso
mostrando que a nossa relação com o tempo, ela tem que ser amigável. Nós não temos que ser contra o tempo. Muitas vezes achamos que o tempo passou e nós, olhando para nós, puxa, como eu estou velho, puxa, como eu estou acabado, puxa, como eu estou triste, puxa, eu não realizei tantas coisas e já estou numa condição ruim. Será mesmo? É justamente aquilo que Jesus fala em relação à falta de fé, falta de acreditar. Porque se Divaldo está com 90 anos e está fazendo o que está fazendo, ele é o exemplo. Olha, dá para fazer, dá para curar, dá para ajudar, com 90, com 100, não importa, porque quanto mais eu faço, mais eu recebo, não é isso? Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Agora, se eu estiver semeando bem, o que eu vou colher? O bem. O bem. Semeia o mal. Se você semeia o mal, as consequências também virão. Mais rápido, né? E você vai ser responsável por elas. Na velocidade que vierem, você é o responsável por aquilo que fez. E por quê? Justamente porque já fomos crianças. Hoje já não somos mais. Não é? Então já vivemos aqueles momentos em que éramos amparados, éramos conduzidos, não é? E esse momento já passou. Agora nós temos a nossa responsabilidade. Isso é importante também, porque quando estamos jovens, o que nós queremos? Nos tornarmos independentes, não é? Se divertir. Se eu pudesse fazer isso, eu com 18 anos já posso fazer isso, fazer aquilo. Então, eu quero me libertar, não é? Só que a partir do momento que você se liberta, com certeza você também é responsável pelos seus atos, não é? Se você fez algo errado, você vai responder por aquilo. Se você fez algo muito bom, você também vai colher os frutos por aquilo que fez. Então, quando eu falo do magnetismo, né, que a gente oferece na casa, é justamente a nossa energia, a energia anímica, a energia que faz parte de mim, que o universo me favorece, o universo me dá. E como que eu entro em contato com isso? Coração, pensamento. Não são assim nossas orações? Nossas preces? Eu não faço isso quando eu estou ali no momento íntimo? Ou seja, eu estou em contato com essas energias e o magnetismo faz o quê? Ele é justamente, mostra que eu sou um elo em relação àquele que precisa curar a sua dor. Então eu sou o veículo, eu sou o medianeiro, eu sou quem pode ajudar, favorecer. Então a energia passa por mim e chega no outro. Aí, o momento em que essa energia passa por mim e chega no outro, quanto mais eu for melhor para mim e para os outros, como essa energia vai chegar no outro? Quanto mais eu progredir em relação à minha moral, ao meu entendimento em relação ao amor, como essa energia vai chegar no outro que busca a cura? Então, no momento em que eu estendo as mãos e ofereço esse movimento de energia, desbloqueando todos os pontos em que a pessoa se sente ali desamparada, desbloqueando as energias que fazem com que ela sinta dor, eu estou naquele momento distribuindo o que eu criei na minha trajetória, no meu caminho. Então isso é que eu devo construir dia a dia, pouco a pouco, percebendo, entendendo que a espiritualidade está comigo, que ela me conforta, que ela me ampara quando eu preciso. E quando eu vou também levar a cura,
ela estará comigo também, porque eu estou fazendo bem, estou favorecendo, e ela estará ali me apoiando porque ela acredita que eu sou capaz e ficará feliz, porque eu me doei a entregar algo de bom para o outro. Então, enquanto o meu espírito progride, aqueles que cuidam de mim também progridem. A espiritualidade também está na jornada dela. Aqueles mais evoluídos também pensam em Jesus como meta. Nós também buscamos passo a passo a nossa evolução. E aí, quando eles que cuidam de nós veem o nosso progresso, cada vez mais eles ficam felizes. E cada vez mais mostram para os outros que estão lá também: olha só aquele que está comigo na minha jornada, como ele está indo bem. É assim que vemos nos livros de André Luiz, assim que vemos na codificação, nos livros de Allan Kardec, que a espiritualidade está presente na nossa vida o tempo todo. E a nossa fé em desenvolvimento é que vai fazer com que o nosso trabalho em relação à nossa cura espiritual e física faça com que todos aqueles que pertencem ao nosso ambiente também participem dessa evolução. Participem conosco de tudo aquilo que nós conquistamos. Muitas vezes as pessoas chegam em nós e falam assim: nossa, como você mudou, como você está diferente, você está indo em algum lugar? Aí você fala: estou indo. Está lendo alguma coisa diferente? Estou também. Você está com pessoas novas? Estou. Ou seja, tudo que você conquista, você divide. E aí você dá a oportunidade àquela outra pessoa. Claro que se ela quiser participar, se ela quiser se envolver naquele processo, ela terá toda a liberdade. Porque se eu conseguir chegar onde eu cheguei, eu deixei um caminho para que o outro viesse. Se não vir um, pode vir outro, mas eu deixei aquele caminho. Não foi isso que Jesus fez? Deixou a trilha. Agora, quem vai querer seguir? Quem vai querer aprender a fazer o que eu fiz? Então, ele deixou aberto o caminho. Jesus não deixou nada pré-determinado. Ele deixou um caminho, deixou seus exemplos, deixou aquilo que é possível fazer, e nós podemos fazer dentro da nossa capacidade, dentro do que propomos para nós. Essa é a jornada, esse é o caminho. E aí, quando a gente trabalha com cura, trabalha com o que nos protege, nos alimenta, nós estamos sempre dando um passo em relação ao progresso, um passo em relação àquilo que precisamos melhorar. Bom, já são 8h35, 8h25 na verdade. Então a gente costuma encerrar mais ou menos por esse tempo, mas eu só queria primeiro agradecer a oportunidade de todos hoje aqui, apesar de uma noite fria, agradecer a oportunidade, agradecer também pelo fato das pessoas que estão nos ajudando, as pessoas que estão na casa nos apoiando. Nós estamos sim melhorando aí a nossa livraria, melhorando os ambientes para que os atendimentos sejam cada vez melhores. Temos café da manhã às terças e quintas-feiras. No sábado temos as marmitas, que são entregues às pessoas que estão na situação de rua, de vulnerabilidade. E esse trabalho continua. Temos a nossa padaria também. Então, o trabalho é nosso, não é? A seara está aí. Como Jesus disse, precisamos de obreiros, não é? Trabalhadores.
Então somos todos trabalhadores, a começar por nós. Então trabalhamos em nós e depois trabalhamos para o outro, não é? Porque se nós nos amarmos, quanto mais nos amarmos, mais será possível olhar o outro sem julgamento, não é? Porque eu entendo a dor do outro quando eu vivi as dores, eu vivi as dificuldades, então eu entendo o outro, eu sei que ele também é como eu. Então nesse instante eu abaixo a guarda, eu quebro as barreiras, eu elimino as dificuldades de chegar ao outro, que muitas vezes é o que nos impede, é o orgulho, a vergonha que é o orgulho, não é? De dar o braço a torcer e dizer, olha, eu estava errado, eu me enganei, não é? Então me desculpe, me perdoe, que são duas palavras que muitas vezes pesam, né? Para dizer isso, nossa, parece que a pessoa está carregando um caminhão nas costas para dizer que perdoa o outro. E olha, vamos aí a coisas que acontecem, passam-se anos e anos e anos e as pessoas não se perdoam, não é? Reencarnam, desencarnam e continuam iguais. Mas, como a gente está aqui aprendendo, com a gente vai ser diferente. Amém. Não é? Vamos mudar isso. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Eu peço então que fechem os olhos mais uma vez e vamos tranquilizando os nossos corações, tranquilizando os nossos pensamentos e termos um sentimento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelo alimento de cada dia, seja ele material ou espiritual. Gratidão por todos aqueles que estão na nossa vida, nos ensinando a sermos mais resilientes, mais pacientes, nos ensinando a sermos mais tolerantes, que possamos crescer dia a dia, que possamos ter como meta o nosso Mestre querido Jesus, que possamos olhar para nós com a felicidade, com a alegria de que estamos no caminho certo, que esse amor grandioso envolva nossos corações, que esse amor grandioso envolva todos aqueles que porventura estejam sofrendo, estejam acamados, adoentados. Essa luz possa envolver os seus pensamentos, possa sim levar a cada um a grandeza que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E assim agradecemos mais uma vez a oportunidade deste encontro e que outros mais possam acontecer e possamos estar juntos nesta caminhada de muito aprendizado e muita luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.